Mas a gente pode finalizar todo o assunto sequencial e aí sobrando carga horária, vocês podem me atacar, porque quando começar o projeto mesmo, aí vocês vão ter várias dúvidas e questões dessas que elas podem se transformar em microaulas. Vocês toquem em certos assuntos e a gente vai adiante, tá? Mas eu estou querendo voltar aqui para os aspectos econômicos, então nós vamos voltar a vê-los como a gente começou na aula passada, tá? Então vamos voltar aqui para essas questõezinhas. Bom, acho que eu nem vou botar a tela grande, porque eu estou com medo da gravação da palco. Vou arriscar. Ok. A aula passada a gente já estava falando sobre os tipos de tecnologia para trabalhar na obra. Parou nele, não avancei nele não, né? Não, eu não falei de planos, eu não falei disso aqui. Então vamos voltar para cá, tá bom? Porque a gente vai complementar que na aula passada, que eu estava já no finalzinho, eu devo ter apertado com o horário, vocês até me apertaram, né? Está no horário, já deu a hora, eu acabei saindo, eu não devo ter falado muito disso. Gente, uma coisa que muda muito o custo, uma decisão arquitetônica, nossa, o sorriso dela é tão gostoso, ela só sorriu aqui e eu já me desconcentrei, ainda mais hoje que eu estou sensitivo. Essa parte aí, a gente ficou conversando tanto, que aí você falou esse é um assunto que rápido, mas acabou prolongando. Ótimo, então vamos voltar nele. No Brasil, existe uma tecnologia que reina, que é concreto armado com alvenaria de tijolo de tijolo cerâmico furado, comum. E isso qualquer pedreiro sabe fazer, qualquer engenheiro sabe calcular, qualquer arquiteto sabe projetar. Mas quando a gente começa a fazer, e aí eu digo para vocês que fazer isso é barato, quando a construção é pequenininha porque empreender uma obra que você está usando uma tecnologia que é rara na região, você carece preço. Só que tudo que é produzido em larga escala tende a reduzir de preço. E certas tecnologias só começam a ser vantagem a partir de determinada quantidade. Tem umas que sim e outras que não. Bom, mas nós temos muita novidade, diferente de 30 anos atrás. Qualquer coisa que você tentasse fazer, ou era caro, ou era complicado, ou era difícil, não tinha quem fizesse. Brasília ainda está um pouco assim. Brasília não está totalmente, tem tudo isso para a gente mexer, não. Mas tem algumas coisinhas que estão no mercado que facilitam muita gente. Você questionou na aula passada o fato do pré-moldado, né? Que estava fazendo no prédio, não sei aonde. Pré-moldado é uma tecnologia, quando você fala só pré-moldado, que você pode estar falando de muitas tecnologias diferentes, todas elas têm vantagens e desvantagens. Então eu vou ser mais específico e falar de 3 aqui, que estão muito em voga na construção civil brasileira, e que eu tive experiência com elas de maneira diferente, e vi bons resultados, e vi em algumas coisas maus resultados. Então essas 3 aqui no mínimo, além das que vocês vão conhecer, porque vocês vão ver que no mercado a gente tem bloco de isopor, bloco de gesso, parede de gesso para fazer construção, PVC, construção de madeira. Gente, hoje tem construção de tudo, PVC, metal, madeira, papel, vocês imaginarem no mundo, tem para construir casa. Algumas vão sair mais caras porque não tem quem faça na cidade, outras são inviáveis porque é distante, ou tem algum tipo de coisa que ela não suporta, que nessa região tem muito, né? Mas essas 3 aqui, elas são bem reais na maioria das regiões brasileiras, como alternativa para a gente não estar utilizando só alvenaria tradicional e concreto armado tradicional. O drywall, ele já é bastante antigo mesmo no Brasil, e ele já tomou conta da construção civil brasileira. Imaginar que uma casa vai ter todo o seu interior em drywall, quer dizer, vai ter custo, por quê? Drywall é leve. Sendo leve, você não sobrecarrega a estrutura. Lembra quando eu estava falando de telhado? Que o telhado é uma coisa que pesa e vai poder trazer danos no fator econômico?
A parede também. Parede é uma coisa pesada. Quando o engenheiro calcula uma parede, ele coloca uma carga distribuída sobre a viga. A ausência dessa carga distribuída pode fazer com que você faça uma viga com menos ferro, uma viga menos alta e, por consequência, a mesma coisa vai acontecer no pilar e vai para a fundação essa consequência. Então, o drywall, além de baratear o custo da estrutura em si, ele é muito versátil. Você muda de ideia, arranca um drywall e bota em outro local de um dia para o outro. É rápido demais, vocês terem uma noção. O drywall do meu escritório foi montado todo em um dia. O cara chegou lá, montou tudo, botou no teto, botou nas paredes, porque meu escritório é pequenininho, né? Mas você consegue fazer coisas muito rápidas em drywall que seria impossível na alvenaria comum. Porque a alvenaria comum trabalha com massa, você precisa fazer ligação estrutural entre a alvenaria e a estrutura. O drywall não, qualquer ponto que você botar não dá sobrecarga, então qualquer lugar é lugar de parede. E a execução é através de travessas metálicas, painéis de gesso que tem um cartão na frente. Falei isso aula passada, né? Porque senão, como eu vou emendar depois dos 2 vídeos, eu não quero que a aula fique repetitiva. E aí o cara vem com a furadeira, está tudo pronto, muito prático. Só que, e o drywall, além de tudo, por ser rápido, ele também reduz o custo da mão de obra. Porque você gasta poucas horas para executar o mesmo tipo de vedação. Então, isso aqui é bastante interessante se trabalhar. A gente só precisa lembrar que o drywall não suporta umidade. Fala. Se a gente for fazer umas divisões com um drywall, para ele ter esse mesmo tratamento acústico aqui, tem que colocar uma acústica. Tem. O drywall em si. Esse tratamento aí não fica o mesmo valor dessa convencional? Fica. Fica mais caro ou fica mais barato? Fica compatível em termos de preço. Então acaba sendo vantajoso, acaba dando muito próximo o termo de vantagem de preço. Mas se lembre que a maioria dos ambientes que se projetam na construção não tem exigência acústica. Então você pode fazer a maior parte delas, sei lá, um ambiente que é o mais importante, você colocar isso e você economizar muito dinheiro. A versatilidade poder mudar. Ainda tem isso. Meu, de verdade, eu não vejo nada que justifique você usar a alvenaria a não ser a umidade. Porque todos os outros aspectos é vantajoso. A acústica dela é pior, mas aí você vai lá e faz um reforço, coloca uma manta acústica dentro, né? E aí você vai resolver o problema. Então, eu não acho grandes coisas ter outra tecnologia. É um grande partido do projeto. Olha, já tem muito tempo que eu não faço casa sem drywall. Em relação ao mercado, as pessoas aderem à ideia. Fácil. O brasileiro já comprou a ideia, tá? Já tem 10 anos que o brasileiro sabe que drywall é bom e deixa você mexer na casa dele com drywall, porque na hora que você fala que vai ficar pronto rapidinho, ele vê a quantidade de vantagem, vê a coisa acontecendo, ele embarca e virou traição agora. O problema da maioria das construções, de ser aceito ou não, é cultural. Vou dar um exemplo para vocês. Eu andei fazendo umas casas no Valparaíso. No Valparaíso, ninguém aceitava fazer aquela tecnologia que eu ensinei para vocês, que eu gosto de usar. Ninguém aceitava, porque lá, para você se tornar classe média, tem que botar telha aparente, a telha tem que ser de barro, porque se botar do outro esquenta. E isso era coisa que botaram na cabeça dele, né? E aí eu ficava lá lutando com aquele povo, com aquilo na cabeça. E não conseguia fazer. Aí, de repente, eu fiz uma casa desse jeito. E todo mundo chegou, entrou, viu, o pau enlouqueceu. Na sequência, foi 3, 4 para fazer. Cultural. Agora, em Brasília, por exemplo, a cultura se não for do drywall, eu não quero. Projeto para ser do drywall. Entendeu? Já está bem desse jeito. O Brasil inteiro já está assim. Mas qual espaço na casa você coloca? Na casa inteira. Eu só não costumo colocar na fachada, o que é a externa, e nos banheiros. Mesmo assim, se o cliente permitir, eu vou até no banheiro. Mas não deu indicação. O banheiro, existe uma placa que é específica, que é para a área úmida. De verdade, ela não aguenta nada, não tem quase nada de proteção a mais. Só que ela suporta que você bote revestimento, aí o revestimento vai dar. De verdade, eu vou avaliar, estou falando assim que eu usaria, mas eu avalio cada caso, porque a umidade é uma coisa muito séria que a gente não pode se considerar num projeto.
e o drywall ele não está bem umidado. Então já teve casa que eu fui projetar e quando eu fiz a análise lá, eu dei para trás e falei assim para o mestre, olha, vamos botar parede comum. Porque o cliente começa a fazer exigência e reclamar que se tiver esse problema ele vai ficar de tal jeito, ele não vai gostar, ele não vai querer. Então, para não ter erro, eu prefiro não usar. Mas os fabricantes garantem que pode usar. E eu já usei, e não tive problema ainda. Mas tem locais que eu evito. Mas assim, por exemplo, na parede do quarto, não fica muito fino, não? Assim. Mas você não convive com a espessura da parede. Então você não vê, não fica muito fino, não existe isso. Mas e, assim, por exemplo, você está falando uma pessoa que vai para o outro lado para comprar o bicho? Aí é que tá. Se você, normalmente a acústica, ela não é tão ruim assim a ponto de você sentir grandes incômodos. Mas se é uma família de gente que tem esse problema, você vai escolher quais são os locais da casa que tem problema acústico e vai tratar o manta interno. E ele resolve uma boa. Um sistema que ele está chegando, eu acho que vai pegar muito no Brasil, eu tive experiências boas com ele, é o steel frame. O steel frame ele é uma estrutura metálica mais resistente do que é usado no drywall, porque ele também suporta peso de placas cimentícias, né? E vem com a placa de fibrocimento externa a ele também parafusada. Qual que é a grande vantagem dele? Você faz uma casa inteira, pode ser interna, externa, do jeito que você quiser com ele, rápido e prático. No Brasil, o custo do steel frame ainda não é tão vantajoso. Mas pelo fato da estrutura ser leve, ele é vantajoso porque você, de qualquer forma, vai ter menos peso e vai gastar menos também em algumas obras. Onde as obras têm um porte um pouquinho maior. Porque o gatilho inicial do steel frame é um pouquinho mais caro. Tá? Outra coisa que a gente vai discutir mais na aula quando a gente estiver trabalhando. Grandes vanos, vai vencer um grande vano, tem uma grande cobertura. Uma estrutura metálica pode ser um aliado. Não necessariamente uma estrutura espacial metálica, aquelas coisas caras. Uma viga de ferro, ela pode te ajudar a vencer um banco concreto não vence. Então a gente tem que estar atento a saber usar a tecnologia para baratear custo também. E não existe fórmula de babá sintético. Você precisa pesquisar, você precisa apresentar o seu projeto, conversar com o fabricante desse produto e dizer o que ele te oferece e de repente até propor um orçamento. Na sua tecnologia, quanto é o projeto que eu desenvolvi? E experimentar, comparar com outra de outro fabricante e apresentar para o teu cliente. Isso seria o ideal sempre. Né? Eu tenho uma experiência muito boa que eu nem faço mais orçamento de tanto que eu já fiz. Concreto alveolar, que é um tipo de pré-moldado. Qual que é a diferença dele dos normais? Ele tem vários vazios e tem um monte de ferro numa determinada modulação. Acredito que aproximadamente 20 centímetros tem um módulo. E no alvéolo passa toda a tubulação, passa tudo quanto todas as instalações. E esse painel, tanto ele faz parede quanto ele faz teto, ele faz cobertura. Então ele é muito interessante, a construção é rápida, o cara vem no caminhão com guindaste, vai soltando e vai encaixando. Primeiro tem uma equipe que faz a fundação. A fundação é curta, rasa e barata. Então só aí a obra já cai o preço pra caramba. E quando ele termina de encaixar os painéis, a estrutura da casa está montada, é botar a instalação e acabamento. Tá? Então, essa tecnologia costuma baratear bastante o custo. E ela não tem grandes limitações de vão não, tá? Eu já fiz casa de 2 andares tranquilamente. Não tenho experiência com mais andares que isso. Mas quando eu conversei com o dono da fábrica, ele já falou de um projeto dele que estava aprovado para construir um prédio. Não lembro direito, mas já tem construção de concreto alveolar de 4 andares construído e tem projetos para fazer mais andares que isso. Eu não lembro se eram 10. Vou chutar agora porque eu não lembro certo. Esse concreto alveolar, geralmente é quanto tempo para ficar com o projeto? Quando você... O projeto ou fazer as coisas? O projeto para eles já está por detalhar. Cara, o fornecedor lá, ele trouxe os painéis em 20 dias para mim, depois que o projeto foi para a mão dele. É rápido. Ele passa 20 dias fabricando, só que enquanto está fabricando, já tem um cara lá fazendo a fundação. Então você encomenda antes da obra começar. Quando a obra começa, a equipe dele vai para lá, faz os blocos, faz as fundações, deixa a espera do ferro. Aí ele deixa um toquinho de ferro assim, saindo da fundação. O
o painel vem com o velo, encaixa o velo bem em cima do toquinho de ferro. Aí na hora que encosta um painel no outro, tem uns ferros sobrando também do painel. Aí dobra. Na hora passada aqui dei um branco em mim, grauteia, joga um grout ali dentro, né, que é uma massa de concreto, que ela é mais fluida, é específica para botar nesses cantos. E aí a gente amarra a estrutura. É muito bom. E quando saiu da Europa, a gente passa na instalação elétrica. Você está vendo que tem uns furinhos aqui, ó? É por aqui que ele passa na horizontal. E na vertical é oco, né? Porque o que é drywall? Um metal, uma placa de um lado e uma placa do outro. E aí, na horizontal dá para passar e na vertical desce livremente. Tá bom? Então, de uma atravessa para a outra, fica tudo atravessado. O steel frame é nesse esquema também. Na verdade, o steel frame, essas são a mesma tecnologia. Só o material de vedação que é diferente, e isso faz com que os perfis mudem de tamanho. Placa de fibrocimento que usa aqui, que é aquela mesma que a gente usa na telha, que eu sou apaixonado por ela. Esse sistema de steel frame radia a fundação dele? Tem muitos projetos de radiante, mas não são todos. No Brasil a coisa não está tão industrial para ser padrão ainda não. Tem vários locais diferentes fazendo de várias fundações diferentes. Tem gente que faz com sapato a corrida, tem gente que faz com radiante, então tem gente que faz a fundação tradicional. Só que a fundação tradicional é com as peças bem delgadas e bem menores, porque o peso disso aqui é quase nenhum, né? Você tem uma noção, nos Estados Unidos, quando se encomenda drywall, o cara pega essa estrutura de arame, monta lá, o serralheiro vai lá e solda tudo e vira um aramezão grandão. Ele vem com guindaste, joga em cima do caminhão, a facada vai. Nos Estados Unidos a construção é bem mais industrializada do que a nossa, a construção deles. Você vai lá na loja e faz assim, o meu banheiro está velho, está com as peças quebradas, você vai na loja, eu quero esse banheiro. Aí o cara bota no caminhão, chega lá, arranca esse banheiro e encaixa de novo no fundo da sua casa. Porque lá é tudo de engate, né? Tem as peças de engate industrializadas na construção. E a casa de drywall é desse jeito também. Ela vem no caminhão, chega lá, encaixa e depois vai grudando os painéis. Normalmente deixam as esferas na fundação para também encaixar, né? A estrutura. Bom, vamos sair um pouco da tecnologia agora e vamos entender a questão dos planos. Tem gente que acha que vai reduzir o preço de casa, reduzindo a metragem quadrada. Não, vai diminuir um pouquinho para baixar um pouco o preço. Estava 180, vamos baixar para 175 e de repente fica mais barato para construir. Não existe isso, tá, gente? Existe uma pesquisa, existem várias pesquisas, na verdade, de grupos de estudo relacionados com custo, que provam que à medida que a obra vai aumentando a metragem quadrada, o preço do metro quadrado dela reduz. Então, às vezes, você reduz o preço e proporcionalmente você aumenta o custo. Você reduz quase nada quando você diminui ou o pé direito ou quando você reduz o comprimento de uma casa. Agora, a quantidade de painéis que é necessário para preencher uma construção pode encarecer. O que são esses painéis? Sistemas de fechamento. Quanto mais vedações, sistemas, estruturas que você está enfileirando para poder produzir um resultado final, mais cara é uma obra. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Na cobertura, por exemplo, se você vem com a telha, aí a telha precisa de uma manta, a manta vem uma madeira, embaixo da madeira um impermeabilizante, aí depois vem a laje, da laje vem o forro. E aí você vai fazer camadas e camadas e camadas, isso é uma coisa que encarece. Parede, você trabalha com a parede, aí ela tem uma vedação, tem uma proteção, tem outro elemento, isso é coisa que vai encarecendo. E muitas paredes, isso sim, vai fazer com que a coisa seja cara. Agora, distância entre os apoios é uma coisa que encarece também, porque vãos grandes são vãos pesados, e vãos pesados precisam de reforço e de peças caras para se construir, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que vocês devem sempre se preocupar não em reduzir tamanho para baratear custo, mas tornar proporcional o seu custo ao que você está fazendo. Existe um aspecto na construção, isso é um termo específico nosso da arquitetura, que se chama compacidade.
Compacidade vem de compactar. Toda forma de planta de casa, toda não, mas há uma tendência nas formas de planta quadrada a serem econômicas. Por quê? Porque à medida que você faz formas muito compridas, você tem perímetros maiores para fazer uma metragem quadrada menor. Deu para entender a lógica? Sem falar que formas que não são compactas, ela tem prolongamento. Prolongamento que não está no alinhamento dessa estrutura básica faz com que você precise fazer uma nova fundação, uma nova estrutura, um novo apoio, sendo que você poderia aproveitar que já está aqui. Então, tem gente que pega, faz uma série de outras coisas no projeto para ficar barato e vai fazendo puxadas, saídas. O puxadinho, gente, que todo mundo faz achando que vai gastar dinheiro, o puxadinho é uma das coisas mais caras que você tem para fazer uma obra. Fazer puxadinho é mais caro do que fazer a obra planejada, complementando e acomodando a construção. Porque o puxadinho é justamente uma saída da compacidade da construção. Então ele sai caro, porque tudo para ele é novo, não aproveita a estrutura antiga. Tá? Todo o gatilho inicial de obra, gente, é mais caro. Se eu fizer uma construção aqui, e aqui tiver 200 metros quadrados, mas aí o cliente falou, não quero 200 assim. Você pega, separa esse pedaço da casa aqui, bota para lá, e você faz 150 aqui e 50 lá. Você já encareceu o preço. Porque essa divisão de estrutura que tinha aqui, ó, esse pilar, ele era comum aos dois edifícios. Esse trecho de viga de estrutura era comum. Essa vedação de parede que tinha aqui, esse era comum. Eu vou ter que duplicar ela todinha do lado de cá para fechar lá e fechar aqui de novo. Talvez entenderam, né? Essa história do gatilho de obra. Todo gatilho de obra é mais caro. Outra coisa, todo nível a mais na construção, ele também encarece. Uma casa que ela é feita com andar, por exemplo, o andar de cima, ele custa 1,5 vezes que está embaixo. O preço dele. Então, o quarto, para eu fazer uns 20 metros quadrados, se ele custar 20 mil reais, se eu tiver que fazer em cima, ele vai custar 30 mil. Por quê? Eu preciso reforçar a estrutura, eu preciso fazer algumas coisas que vão fazer com que ele encareça para ele estar lá em cima. Ok? Aí vocês vão ver aqui, por exemplo, estar compacto é fazer a forma geral, não ter muitos prolongamentos. Eu também estou dizendo para vocês de ficarem loucos e tentarem fazer um quadrado na casa, que isso também é uma loucura. A gente sabe muito bem que uma casa muito quadradona, muito igual, ela pode ter problemas climáticos, por exemplo, né? Então, não se prendam nisso. Isso é um fator dentre diversos que a gente está estudando. Aqui, esse arquiteto, por exemplo, ele se prendeu a um aspecto. Ele tinha um prédio para fazer. E vocês sabem que elevador é uma coisa danada de caro, né? É caro o elevador. E o cara queria aproveitar um elevador só, uma caixa de elevador, para usar em 4 blocos do prédio. Gente, ele aumentou assustadoramente o preço do prédio. E a economia que ele fez aqui do elevador, ele redistribuiu de novo nessa construção. Porque os elementos estruturais, vedações, sistemas e coisas que teriam em comum isso aqui, se eu juntar com esse, ó, eu aproveito e passo para metade. Se eu juntar esses cantos de cá com esse, também faço a mesma coisa. Pode ser que ele tivesse uma ideia climática, estética, seja lá o que for, estrutural, muito bacana em todos os aspectos. Mas no financeiro, isso tudo que ele fez aqui é problemático. Esse monte de coisa solta não é tão interessante. E eu de novo digo para vocês, não estou dizendo que não deve fazer isso. Estou dizendo que isso aqui pode ser muito bom se você tiver uma outra prerrogativa financeira em cima disso, tá? No caso desse aqui, era um elevador, mas eu acho que ele pecou. Porque ele trocou uma solução econômica por 4 prejuízos em grandes áreas de um prédio com muitos andares. Eu acho que aqui não foi tão feliz a solução dele, né? Se essa lógica vale para o todo da construção, vai valer também para as divisões que vocês fizerem no seu planejamento arquitetônico. Uma sala compridona, ela não é interessante do ponto de vista financeiro. A sala com mais compacidade, ela é mais interessante.
Gente, se eu fosse vocês, eu buscaria nos projetos proporções áureas. A proporção áurea é muito inteligente, tá? Ela não só é econômica, como ela é esteticamente equilibrada, tá? Então, uma sala retangular que não seja compridona é interessante. Agora, uma sala quadradona, economicamente falando, é perfeita. Mas será que a quadradona, ou para os outros ambientes, vai ser o perfeito funcionalmente? Talvez não. Esteticamente? Talvez não. Né? Conta na balança e faz um meio normalmente, né? Mas a única coisa que vocês têm que ter certeza é que uma coisa que é extremamente alongada ou extremamente esbelta, ela tem grandes vãos para se vencer em grandes dimensões no sentido só. Isto normalmente significa custo. Vamos ver a tendência da madeira. Vou provar para vocês que o que eu estou falando é verdade. Vamos brincar de quarto, já que eu estava falando de quarto. E vamos tentar construir aqui, mentalmente, imaginar o que a gente vai gastar nele. Esse quarto é um quarto que eu estou fazendo à parte, tá? Para o filho do meu cliente que vai morar lá, isolado. E ele pegou, eu peguei e apresentei para ele um quarto de 4 por 4 metros. Porque diante do meu conhecimento sobre compactidade, era o mais econômico, ele pediu para economizar. Aí quando eu fui fazer isso aqui, eu botei minhas estruturinhas aqui para apoiar, vedei minhas paredes, e esse quarto, no programa que ele pediu, para o filho dele ter conforto, tinha que ter 16 metros quadrados, né? E aí eu coloquei 16 metros quadrados de fogo, eu coloquei rodapé ao longo disso daqui tudo, botei parede ao longo dessa extensão, fiz estrutura, fiz fundação, coloquei pilar, 4 metros tá bom, de um ponto para o outro, é uma boa distribuição. Ok, só que esse filho dele sonha em ter um quarto comprido, porque ele queria pegar esse quarto dele e distribuir todo o quarto para uma visão, uma bela visão paisagística que ele tinha voltado não sei para onde. Gente, é fácil criar esse quarto. Se ele está contemplando uma visão paisagística maravilhosa, você está valorizando a casa. Então é um gasto a mais que você vai ter caso isso no preço, que pode ser que melhore também o valor imobiliário do espaço. Tem que botar na balança o que é mais importante, se é o financeiro ou se é alguma outra coisa, ou estético ou funcional, seja lá o que for. Mas vamos falar só de financeiro, que é o foco dessa aula de agora. Eu vou fazer o quarto comprido que ele quer. Vamos mudar a situação? Quem tem calculadora aí que está no fácil? Vocês estão com calculadora? Se eu botar 2 por 8, é porque vai fazer mais cálculo. 2 por 8, eu tenho os mesmos 16 metros quadrados, só que agora ele não tem compactidade, né? Eles têm alta compactidade, eles têm baixa compactidade. Então, os metros quadrados são os mesmos. Mas vamos ver quanto ele gastou de viga para fazer a estrutura desse espaço. Aqui eu tenho 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16 metros lineares, ok? Do lado de cá eu vou gastar para fazer viga 8 mais 8 mais 2 mais 2 vai dar 16, 4, 20 metros lineares. O que eu fiz com a estrutura dessa casa? Encareci a estrutura, né? Dessa construçãozinha que ele me pediu. Mas espera aí, estamos falando de estrutura. 8 metros é um bom vão para uma estrutura de concreto? Vocês não viram ainda isso comigo, vai ver lá na frente, mas eu vou alertar para vocês. 8 metros é um vão muito grande. Talvez, ao finalizar o cálculo, se perceba que eu precisava de pilar aqui. E se eu precisei de pilar aqui, eu também precisei fazer fundação. Meu cliente amarrou 30% a mais de custo relacionado com pilares e fundações. Mas aí ele foi fazer a parede. Vamos pegar só uma coisa que é cara, que é acabamento. O sonho dele era ter um rodapé de mármore travertino. Não, vou botar um rodapé mais um cara de verdade. Vamos botar um azul. Vou botar um mármore verde bambu, que é carinho. Ou um azul Bahia, ou um branco tarso. São só coisa cara isso aí, né?
Vamos contabilizar quanto que ele tem aqui de rodapé? Mesma coisa, ó. 16 metros de rodapé caro aqui, e aqui 20 metros de rodapé caro. Já encareci só daí, mesmo 16 metros quadrados. Então não precisa pensar muito, gente. Foi mais compacto, é mais barato. Foi mais comprido, é mais caro. Teve muito quebrado, o quebrado é necessário, porque climaticamente no Brasil, tudo que é muito reto está com fachada exposta. Não está protegido do sol, então a arquitetura não está perfeita. Mas o exagero de puxadinhos, acrescenta, ó, se eu fizer um puxadinho para cá, acrescentei 3 pontos estruturais e 3 pontos de fundação. Vou ter custo na minha construção. Então, normalmente, quando a gente elabora o projeto de arquitetura, a concepção desse projeto precisa incluir que alinhamentos que estão na construção possam seguir uma mesma lógica para que aquele aproveitamento estrutural seja contínuo. Mesmo que você faça uma coisa inclinada, mas aí você vai pegar essa coisa inclinada sua e vai gerar alguma lógica para que os mesmos pontos que você trabalhou possam ser aproveitados para você colocar apoios, porque aí você liga todo mundo aqui nessa estrutura. Aí a curva, que é a bandeira do custo, que todo mundo corre da curva, até na curva, gente, se você trabalhar com ela, já que ela é necessária, você pode estabelecer uma modulação estrutural, onde os pontos de apoio sejam, por exemplo, convergentes. E aí você consegue descobrir um alinhamento para você aproveitar todos os apoios e resolver a sua estrutura em curva para ser um pouco mais barato. Isso a gente vai ver de novo lá na frente, quando vocês começarem a prática do projeto. Nós vamos lascar a discussão em cima da planta para fazer lançamento estrutural, tá? Então, não se esqueçam que nesse semestre tem que colocar a estrutura no projeto. Mas vamos adiante. Está claro isso aqui, gente? Posso passar adiante? Depois eu dou uma bronca no meu marcador. Esse já está falando. E hoje talvez eu não consiga mais desenhar para vocês, ó. Lascou aqui. Então, não tem um passo bonito aqui. Bom, acabei de falar da curva. Infelizmente a curva, ela é vilã também em termos de custo. A concepção do todo de forma de curva, ela encarece. O que não quer dizer que você não possa ter partes curvas, tá? Mas só tem que ter consciência. Normalmente a curva é cara. Se a curva for introduzida, você vai justificar porque ela tem algum ganho em alguma outra sequência, tá? Mas ela pode fazer isso. Mas a curva é cara, não é porque a estrutura é cara para fazer não, tá? É porque os elementos que são colocados, por exemplo, no vidro curvo. Vidro curvo, gente, é 5 ou 6 vezes mais caro que o vidro comum, que já é caro para Dedéu, né? Então não dá para fazer vidro curvo. Só que dá para você ter soluções alternativas, porque em vez de você fazer o vidro curvo, ninguém faz isso, todo mundo põe um painel retinho, vai pondo tudo retinho e vai fazendo módulo, né? Então existe solução para usar a curva, mas se você não for inteligente para pensar nas soluções na hora de usar a curva, você está simplesmente encarecendo, tá? Não deixem de usar a curva, só sejam conscientes como e onde usar. E me perguntem como usar, reduzindo a margem de custo, quando a gente estiver no projeto. E aí, gente, é só um experimentozinho prático, que ele é comum em alguns livros relacionados com custo, que fala de área de planta, eu estava falando agora, né? Aí é um caso aqui específico de um cliente que projetou um banheiro e falou assim, poxa, esse banheiro saiu caro, vamos reduzir. O cara reduz 10% da área desse banheiro. E aí ele pensa, ele jura que ele está fazendo uma redução de 10% no preço dele. Aí o que ele fez? Perdeu 10% da funcionalidade, 10% do banheiro já está apertado, quer dizer, provavelmente, não é 10% da funcionalidade não, ele funcionar só 50% do que ele poderia em algumas situações. E ele acaba reduzindo só 5% do custo. Aí tem todo o cálculo aqui, né, justificando por quê. Porque, na verdade, parede e tijolo é barato. O que são caros são as estruturas que teriam que ter de qualquer jeito.
São os acessórios, como a maçaneta de metal, como a caixa d'água para abastecer o banheiro, que não foi tirada. A instalação hidráulica, que é a mesma. Aí você reduziu a parede, que é mais barato, achando que aquilo que é reduzir custo. Então, a sua decisão para trocar alguma coisa que vai custar mais barato tem que ser inteligente também. Você poderia, por exemplo, nesse banheiro, se ele for revestido, trocar o material que estava dentro. Material caro, mas ele tem uma resistência ímpar. Pô, mas será que eu preciso de uma resistência ímpar para um banheiro que vai ter pouco uso? Reduzo. Mas peraí, esse banheiro é só com vaso? Então não tem água molhando de cima. Será que eu vou com uma cerâmica até em cima? Não preciso. Isso é uma saída inteligente para reduzir custo. Fazer o tamanho do banheiro ficar menor, isso é burrice total. Então, nada disso nos projetos de conceito. Onde fica o vaso e onde não tem recebimento da água, a gente não precisa revestir em todas as áreas. Há uma tendência na cultura brasileira a imitar a americana de 30 anos atrás, como nos Estados Unidos. Isso é cultural de muito tempo. E nós já estamos nesse momento. Brasileiro não investe mais nada em tecido, só o box do chuveiro, mais nada. Cozinha é meia altura, área de serviço é meia altura, banheiro é meia altura. Tá? De contrapartida, apesar de isso parecer ser econômico, mas o brasileiro tem outros costumes piores no gasto, né? Ele quer tudo duplicado, 2 chuveiros, 2 vasos, 2 tudo. Ninguém projeta mais banheiro para cada, não, tudo duplicado. E aí, ó, observe essa lógica, isso não tem, porque isso vai ser uma coisa que vai ser exigida de vocês, porque o projeto de vocês é para classe média. Classe média não aceita peça única de banheiro de casal. É tudo duplicado, individualizado. Tem banheiro de casal que pede 2 vasos, 2 chuveiros, mictório. É comum. Isso não é mais coisa do OBX do cara não, tá? Mictório é baratinho. E dependendo do local, você pode usar o mictório para economizar o dinheiro de outro vaso. Um banheiro de festas vai fazer um feminino e um masculino. Você pode apresentar uma proposta de um único banheiro que tenha vaso para as mulheres e mictório para os homens. Tá? Mas aí geralmente eles não fazem banheiros assim, tudo junto, né? Tudo junto? A gente evita se o poder econômico da família comportar. Não, eu estou falando assim, locais de festas ou... Não, normalmente não. Mas quando você está atendendo uma família pequena, 2 banheiros pode ser um exagero para aquela família, entendeu? E aí você vai ter cartas na manga para apresentar. Integração de espaços é uma coisa que economiza dinheiro. E há uma tendência forte em integrar espaços. Integrar sala com cozinha, por exemplo, para trabalhar no espaço do meio, é uma grande tendência do comportamento contemporâneo brasileiro. Então, a gente pode fazer disso para reduzir custos. Tem famílias, inclusive, que elas pedem para que você projete o estilo loft. O que é loft? Tudo integrado, um grande galpão onde tudo é aberto e integrado. Mas a maioria das famílias que tem um poder aquisitivo médio, elas não querem loftizar, tá? A maioria quer tudo compartimentado e bonitinho. Sem falar que no nosso caso nós estamos projetando para o padrão de família brasiliense. Brasiliense, ele gosta de extrema privacidade e ele odeia devassidão. E o conceito de loft ele devassa a visão que você chega, né? Então, para a gente, nem tudo vai poder ser assim. Mas a integração sala-cozinha, ela é muito bem aceita pela família daqui, tá? No resto do Brasil se aceita bem mais do que o Brasil, inclusive. Professor, eu sou doutora aqui em antiga cozinha americana. Por que é antiga? Porque o conceito da cozinha americana ele evoluiu para o conceito de espaço gourmet. A cozinha americana era simplesmente uma comunicação através de um passaprato. E aí você integra a visão de uma coisa com a outra. O espaço gourmet ele tem mais acessórios para que o chefe consiga cozinhar. Ele tem a possibilidade de você cozinhar interagindo com quem está na sala e a pessoa sendo servida por você e você discutindo com ela. E os balcões eles costumam ser mais baixos para que a pessoa tenha contato visual com o que está sendo produzido. Então há uma condição nessa interação da sala com a cozinha quando você brinca no espaço gourmet. A sala americana é uma coisa mais careta, a cozinha americana é uma coisa mais caretona. É aquele balcãozão alto, com passo prato, que você usou só porque você queria ser chique na década de 80.
Tá? Hoje a coisa é um pouco mais livre, mais despojada, a interação ela é mais livre e há mais conforto e mais acessórios para o cara que está cozinhando. Tá? A dona de casa da década de 80, ela tinha depressão quando ela ficava na cozinha. Então ela não quer mais passar por isso. Ela pede para você projetar um espaço integrado para que ela conviva com as pessoas enquanto ela trabalha, para que o trabalho dela seja uma curtição e seja gostoso. Sem falar com quem cria esse espaço. Aí eles falam dona de casa, mas hoje os homens cozinham muito mais que antigamente, né? Então, às vezes, o pai da família tem prazer em cozinhar e ele quer essa curtição, porque o barato dele vai cozinhar. Então, já que ele vai cozinhar, tem que ser alegre, divertido e interagindo. Ele, às vezes, se sente o grande churrasqueiro da família que está lá fazendo aquilo que ele diz que ele é o maiorzão, né? Então, tem que ser agradável. Então, ele pede. E uma coisa que vocês devem observar: mulher gosta de beleza e praticidade. Homem gosta de imponência e se mostrar através da tecnologia. Ele gosta de demonstrar poder. Então, a mulher quer tudo bonitinho, arrumadinho. O homem quer tudo tecnológico e poderoso e cheio de eletrônico para tudo quanto é lado. Tudo quanto é coisa automática tem a ver com masculino. Tudo quanto é coisa prática, colorida, bonitinho, é feminino. Fazer da sala um dos dormitórios, né? Da sala e de um dos dormitórios um espaço só com 6 blocos. Eu estava falando agora, né? Bom, se o projeto é uma kit, um espaço pequeno, apartamento mini, é muito melhor integrar tudo, porque as funções que seriam duplicadas, um mesmo espaço abriga 2 funções. Então fica ótimo. Você pode, no mesmo local que ele seria uma sala para receber as pessoas, você converter sua sala. E hoje isso mudou bastante, né? A gente tem soluções de integração que fazem, por exemplo, uma sala dentro do quarto. Tem um painel embutido na parede. Eu já passei para vocês esse vídeo que faz uma série de interações, que aí você dobra a pilha com um compartimento. Isso vocês não podem deixar de ver, não. Tá difícil. Vamos voltar e tentando com ele. Vamos ver aqui. Energia, tocagem, esse aqui. Preste atenção, gente, que isso aqui é bem interessante e vai servir para estimular a criatividade de vocês na resolução de vários espaços que vocês vão trabalhar. Então, essa história aí é de um estudante de um arquiteto que quando ele chegou na cultura e morava em uma cidade de Petrópolis, só que os espaços muito apertados. E aí, ele não tinha necessidade de receber amigos, receber a polícia dos pedais, mas tudo que ele tinha era uma kitnet de um jogo, um bom só de kitnet. Ele está falando isso que eu falei para vocês. Espaço interação. Uma única janela no apartamento dele. Lá ele pode ser comum aqui em Brasília.
esgoto de gás. A casa dele é só esse corredor, né? Não é um corredor por fora. Ele criou um sistema de painéis iluminantes encaixados e ele mexe nos painéis para fazer a casa virar o que ele quer construir. Ele tem uma biblioteca que ele depois transforma num sistema criativo bastante com objetos e depois uma banheira. E depois muda, aí tem uma luz que vira sofá. $30 metros quadrados. Onde tem que fazer ele puxa, por trás, está a cozinha inteira. Embaixo, e do outro lado ele tem espaço ali, de cozinha, ele colocou esse tipo de teto para que vocês não tenham que passar maior. Ele também tinha o pé direito pequeno. Ele depois pôs o pé direito dele dos dois. Os pontos de metro de largura. E ele colocou o painel de ilumina na hora ainda. Ainda consegue iluminar ele. Então, gente, a tendência de construção hoje de espaços é ou integração, né, ou superprivacidade dos espaços, ou seja, muitas divisões. Também não reparei não para que lado está o banheiro. Vai reclamar com o cara que fez a reportagem. Prometo que a aula que vem eu trago um vídeo com o mesmo teor que tenha também banheiro. Que tem outras, tá? Tem esse cara aqui, ele foi um dos precursores, né? Hoje em dia no Brasil isso é modinha, tá? Você vai em tudo quanto é loja de armário, a maioria faz isso. Esses painéis que são muito automatizados, eles são um pouquinho caros. Não é em todo lugar que tem esse, por exemplo, que você deita a cama. Aquilo ali é uma fortuna. O que funciona, que tem um daquele gambiarra. Já experimentei e deu errado. Mas ele também colocou o sofá O quê? Olha, a verdade é que você precisa, só fica ruim se a tela for muito grande. Você precisa aproximadamente 2 metros, 2,5 vezes o tamanho da tela de distância em relação a quem está assistindo. A TV dele não era tão grande assim. Só que eu não estava ali calculando para ver. Já está na hora do intervalo não, né? Tá? Então vou aproveitar aí a desculpazinha do vídeo e a gente dá uma parada